pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Tudo no Lugar, nosso podcast sobre organização e outras cositas mais. E hoje, a minha convidada, eu posso falar que é uma amiga, né? Se tornou uma grande amiga em pouquíssimo tempo. Ela é uma mulher de muitas tarefas, de muitas funções. Eu até anotei aqui, porque é tanta coisa que essa mulher faz, que eu fico imaginando como é que ela consegue dar conta de tudo. Bom, vamos lá. Ela é produtora, roteirista, criadora de conteúdo, vocalista de uma banda que ela vai contar pra gente, e esposa. Tem vários projetos também que já estão concorrendo a vários prêmios, e mãe de 4 filhos. Raoni, de 19, Cauã, de 18, Leon, de 11 e Rurik, de 3 anos. A gente vai conversar com ela, saber como é que ela administra o tempo dela, como é que é essa organização dentro da casa dela e na vida dela, com todas essas funções que ela tem no dia a dia da vida dela. Então, seja muito bem-vinda, Andréia Barça. Obrigada, Cami, demais por você ter me convidado. Prazer ter você aqui. Prazer é tudo meu. E eu fico até assim, gente, ela me chamou pro Pode Tudo no Lugar, um programa de organização, né? Não sei se eu sou a pessoa mais... Com certeza! Indicar. Porque, assim, é o que você falou, minha vida, assim, é mega caótica de quantidade de coisas para fazer. Mas eu entendo a importância da organização. Eu acho que a nossa organização do armário, da casa, da agenda... reflete em tudo que a gente faz, né? Eu gosto muito desse assunto. Inclusive, quero você na minha casa me ajudando a organizar melhor. Conta pra mim um pouquinho dessa sua vida, dessa sua rotina, porque você faz muita coisa. Eu vi que você é roteirista, produtora, atriz, tem uma banda e administra a sua casa com seu marido e tem 4 filhos. Uma escadinha, né? São diferentes as idades. São, então... é bem loucura mesmo, assim. Às vezes eu acho até que a minha cabeça falha, assim. Eu esqueço coisas, eu tenho que realmente estar anotando tudo, porque é muita coisa. Mas é isso que você falou, muito bem. Eu sou vocalista e compositora da banda Peyote. A gente está, inclusive, lançando agora... Lançamos 2 clipes novos aí, que eu dirijo também, produzo, escrevo, enfim. Sou criadora de conteúdo, tenho uma websérie, um doc... que está na Boxplay Brasil, tem uma websérie musical, um projeto de um reality show e a minha casa, que eu acho que é o meu projeto maior de todos e mais trabalhoso e que eu mais amo de todos, que é realmente ser mãe de 4 filhos. Tenho um gato, 2 cachorras, então, assim, e um marido. Então, realmente, assim, organizar essa rotina, né? Eu sempre tenho que pensar na comida, em com quem que vai ficar, e escola, e trabalho, e compromissos, e amigos... E, cara, às vezes o armário... E se cuidar também, desculpa, a gente também tem que se cuidar, né? Não, se cuidar. Inclusive, a gente se conheceu na academia. Exatamente. E a academia, é até o que falam lá, né? Não é só um bem pro corpo. Parece que a gente se sente... Cumpriu aquela missão de saúde. Você vai com outra vibe cuidar da tua vida, da tua casa. Exatamente. Mas, assim, cara, eu te confesso que é difícil. Que, às vezes, a gente até conversou. Foi até daí que surgiu o convite. A gente até conversou na academia. Que eu falei, Cami, às vezes eu olho pro meu armário... E parece que ele vai me engolir. E eu faço limpas, né? Eu tô sempre, quase que quinzenalmente, semanalmente. É isso que eu ia te perguntar. Com que frequência você faz essas limpas? Uma vez por mês? A cada 6 meses? Cara, eu tenho um trato comigo de recompensa, que eu tô começando a fazer com meus filhos também. Mas isso é legal, isso é legal. É legal, só Funciona. pode entrar roupa nova, look novo, se sair alguma coisa. E eu sempre tiro mais do que boto. Mas é engraçado que a conta não fecha. Parece que as roupas se reproduzem. Mas não é 1 para 1. Eu sempre falo que são 3 para 1. Então, assim, cada uma coisa que chega nova na sua casa, no seu armário, 3 tem que sair. 3. Cara, mas sai mais, te juro. Acredita em mim. Existe um milagre da multiplicação dentro do meu armário que é muito doido. Porque, assim, eu tiro um saco de doação ou de lixo mesmo, ou enfim, coisa para conserto. Eu tiro sacos e entra pouca coisa. E tá sempre se multiplicando. O que é ruim, até como artista, né? Quando eu vou gravar alguma coisa, fazer um personagem ou um show, tem essa coisa da persona, né? Eu me enxergo como uma outra pessoa quando eu tô cantando, quando eu tô no palco, enfim. A gente foi isso que você falou. A gente vira uma outra pessoa, né? Completamente diferente. Outra a gente pessoa. sai... Outra pessoa. Inclusive, tem uma coisa engraçada que eu uso comigo. Às vezes, eu tô na Andréia mãe, na Andréia dona de casa, na Andréia que eu amo também, mas na Andréia mãe... E aí eu tô insegura com alguma coisa. Às vezes do corpo, às vezes de um encontro com uma pessoa que eu vou ter. Cara, eu evoco
A André é artista. Eu falo, peraí, a André é artista ia estar segura aqui. Impressionantemente, Funciona. Funciona, Resolve. como se fosse uma outra personagem. Sim. Só que como é que veste essas personagens com o armário bagunçado, sem tempo pra guardar as roupas que estão do lado da televisão, em cima da cama, aquela pilha gigante? Porque eu ainda guardo dos meus filhos, né? Eu vivo dando bronca neles. Vocês têm que guardar a roupa de vocês, senão eu vou jogar tudo fora. Mas não jogo fora. Eles também não guardam muito. Mas como são 4 homens, Homens. Então, um acaba sempre também herdando, ou não tem isso? Não, herdam super. Né? Herdam super. Você faz esse tipo de funcionamento dentro da sua casa? Faço. De ficar... Inclusive, o Rurik, de 3 anos, ele tem uma roupa linda, que foi do Raoni, do meu filho de 19, assim, parece nova. Mas é a qualidade da roupa também, né? Tem umas roupas, assim, atemporais. Ele tem umas roupas, assim, lindas. Algumas você não consegue, né? Sujou, manchou, rasgou, enfim. Mas outras você consegue... Cara, mas é impressionante. Ainda assim, amiga, é difícil, porque eles não são muito organizados, né? Assim, são crianças e adolescentes, até guardam. Eu até faço a louca, às vezes dou uns gritos, vamos guardar, senão eu vou jogar fora e tal. Eu faço chantagem, não vou comprar tal coisa se não guardar. Eles até guardam, mas assim, quem organiza mesmo o armário sou eu. E, cara, às vezes as gavetas não fecham. E o que é ruim disso, isso que eu ia te falar da persona, porque às vezes eu quero, tipo, um look para um show. Amanhã eu tenho um show. Aí eu fico pensando num look. Eu esqueço que eu tenho coisa. Às vezes eu compro uma peça, coringa... Achando que você não tem, porque o caos está instalado ali dentro, compra, e aí depois de um tempo você descobre essa peça dentro do seu armário. E que eu tinha, às vezes, até melhor. Sim. Me vestia melhor e tal. E aí, às vezes, eu fico sem criatividade também para pensar num look. Para mim e para as crianças também. Você fica sem criatividade, porque você esquece o que você tem. Cara, você abriu meu armário... E eu não me acho a pessoa mais bagunçada do mundo, não, tá? Eu tô até falando mal de mim demais, mas eu até tenho um nível de cobrança, assim, ascendente em virgem, com organização. Você tem ascendente em virgem? Tenho, eu até me cobro. Mas tá difícil, é muita coisa, muito compromisso. Não tô conseguindo organizar a minha casa. Mas você era uma adolescente, como é que era você na adolescência? Como é que a sua mãe... Você lembra como é que a sua mãe era com você nessa questão da organização? Cara, eu era bem mais bagunceira do que eu sou Mas hoje. a sua mãe, ela cobrava isso de você? Não muito. Não. Minha mãe me dava mole, assim, não em tudo, mas nesse assunto, sim. E, menina, tinha que ver meus cadernos de escola. Era assim, perdi o caderno, aí andava com uma folha, aí perdi a folha, aí não tinha matéria, aí nas vésperas... Nossa, eu era bem zoada, assim. Melhorei como mãe, sim, tá? Não, Melhorei depois eu costumo dizer o seguinte, eu também, minha mãe sofria comigo. Eu com 15, 16 anos, meu quarto era super bagunçado, minha mãe brigava comigo. Eu me tornei, assim, né, bem organizada quando eu me casei. Aí eu tinha minha casa, eu tinha que ter aquele planejamento, cuidar de tudo. Então, eu me vi obrigada a me organizar. E foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz. Hoje em dia, eu não me arrependo, né? E passo essa organização para o João, para o meu filho, que tem 10 anos. E eu até te perguntar isso. Como é que funciona na sua casa com os seus filhos? Você passa isso? Você acabou de falar que tem a questão do... se você organizar, se você arrumar, eu te dou alguma coisa. Com o Rurik, por exemplo, que é o menorzinho, você já está colocando isso no dia a dia dele? Tô colocando. Eu coloco no dia a dia... Eu sou atriz, né? Eu sou uma grande mentirosa. Se eu for falar aqui de organização, você vai achar que eu sou mega organizada. Mas se eu olhar a minha casa, você vai ver que não é tanto assim. Eu fui lá, então eu posso falar. Mas você não viu meu armário aberto. Não, o armário você não. percebeu a bagunça sem ver o armário aberto. Exatamente. Não, mas assim, eu já vi armários piores. Tá? Me defendendo agora um pouco, eu já vi armários piores. Eu já tive armários de amigas que eu ficava apavorada. Que você abria a porta, as coisas caíam em cima. Literalmente, né? Cai em cima. Literalmente. Eu até tenho algum desconfiômetro, assim. Eu tenho uma parte do armário de roupa de show, eu tenho uma parte de roupa de academia. Você setoriza, você consegue setorizar, mas... Tem umas personas, assim. Tem uma coisa mais social, uma vibe advogada de um lado, assim, os blazers. Aí tem as coisas rock and roll. Mas, assim, é realmente a falta de tempo, de rotina, de organização. E talvez de método, né? Você deve ter métodos de organização. Tem técnicas que a gente acaba aprendendo e desenvolvendo quando trabalha que facilita, né? Que resolve. Pois é, porque eu organizo e não se mantém organizado. Eu acho que é falta de técnica mesmo. Mas, assim, que você perguntou dos filhos, eu faço isso, assim. Eu costumo dizer até para eles que a gente até estava batendo papo muito de energia, que, para mim, né, eu acredito realmente que a nossa vida externa... ela é um reflexo de como a gente está por dentro. Exatamente. E que a nossa vida é um reflexo de como está o nosso guarda-roupa, como está a nossa casa, como está a nossa mochila. Eu até tô confessando aqui para meus filhos que a minha mochila era bagunçada também, porque eu nunca contei. Mas eu falo para eles, cara, às vezes eu abro. Tem, assim, uns biscoitos mumificados. Porque os maiores eu não consigo estar vendo sempre. Na verdade, agora os 2 maiores até passaram para a faculdade. Mas isso até ano passado. E o Leon também, de 11 anos.
Cara, eu abria, tinha os biscoitos de 1900 Farelo bolinha. de biscoito dentro Farelo da com um pedacinho de mochila. borracha, papelzinho amassado, lápis quebrado, coisas não identificadas. Eu ficava, gente, isso aqui é reflexo do teu resultado na escola, Sim, da tua disciplina. sim. Porque aí entra a questão da energia. Sim, que a gente vai falar também. A gente até se sente melhor quando a gente vê um material organizado. E aconteceu bem parecido comigo também. Quando eu casei, aí a gente ficou orgulhosa, né? Querendo ter nossa casinha. Aí a gente começa a organizar de outro jeito e fica até mais apaixonada pela Sim. casa, né? Ninguém gosta de viver na bagunça. Não, ninguém. Mas o Ruri que você, por exemplo, ele tem 3 anos. Claro que com essa idade, não consegue, por exemplo, fazer muitas coisas. Até perigoso, né? Mas você já incentiva ele, por exemplo, a guardar os brinquedos depois Sim. que... Acabou de brincar, vamos guardar? Arrumar a cama. Essas coisas você já coloca? Não, ainda não. Arrumar a cama ainda não. Ele ainda não tem esse... Ajuda a mamãe a arrumar aqui a cama, puxa o lençol. Às vezes eu dou uma enganadinha nele. Eu finjo que ele tá me ajudando. Pra ele se sentir Sim, ajudando. óbvio, isso é importante. Mas, assim, brinquedos super. Eu falo assim, não, a gente bagunçou, a gente vai ter que guardar. E o meu condomínio é muito engraçado, assim, porque ele parece uma vilazinha e as crianças entram na sua casa e os seus filhos nas outras, é totalmente seguro, sem você nem convidar. Que na nossa época, quando a gente era criança. acontecia exatamente assim, que era uma delícia. Vamos combinar? Não, eu amo. A gente brincava na rua, que era em frente de casa, aí tomava vizinho café. entrava, aí você ia, almoçava na casa do de vizinho. Um já almoçava na casa do outro, aquela criançada toda. Hoje em dia não tem mais isso, é difícil. Mas delícia. meu condomínio, graças a Deus e ao universo, é totalmente assim. E, tipo, às vezes... Eu não posso nem andar de camisola. Até porque eu tenho meus filhos maiores. Às vezes tem homens na minha casa. Eu falo, gente, quem é essa pessoa? E é um amigo dos meninos, né? Então, assim, tem desde amiguinhas do Rurik até... E ele tem umas amiguinhas do condomínio que são mega mais bagunceiras que ele. Assim, mega bagunceiras. Vão lá, também é brinquedo que elas não conhecem, né? Sim. Criança tem mania de fazer isso com brinquedo que não conhece. Chega lá, tipo, vira as caixas de brinquedo e E espalha deixa tudo. Aí eu falo pra ele, Rurik, você tem que arrumar. Você tem que ajudar a mamãe a guardar ou ajudar alguém que esteja lá a guardar. Senão a mamãe não vai chamar a amiguinha, não vai chamar seu amigo, não vai chamar sua amiga. Aí ele entende um pouco, sabe? Ele vai começando, não guarda, mas vai começando a ter essa noção que pra bagunçar, pode bagunçar, mas tem que arrumar. Isso é importante. Agora, vamos lá. Você é uma pessoa consumista? Cara, não. Eu sou um pouco por conta da falta de organização do meu armário, como eu te falei, de não saber que eu tenho algumas coisas. Às vezes eu não tenho tempo de me organizar, aí aos 45 do segundo tempo... Os seus filhos comprar. são? Gostariam de ser mais, mas eu travo eles, eu educo eles. Brinquedo pro Ruri, que você compra muito brinquedo pra ele? Cara, é impressionante, as pessoas não acreditam. O Rurik tem brinquedo demais. Assim, a minha sala é uma loja de brinquedo, né? Como toda sala de criança de 3 anos, 2 anos, assim. Mas, cara, ele herdou 90% dos brinquedos dos meninos. Ah, sim, por conta dos irmãos. E os irmãos já tinham herdado, sabe? Tinham brinquedos vai bons. Vai passando de um pro outro. Cara, então é muito brinquedo do... Ele brinca até... Eu tinha uma veia acumuladora, né? Quando eu era criança, eu não gostava de dar nada. Eu educo meus filhos dando. E isso é importante também, você começar a praticar no Rurik, o desapego. Total. Do brinquedo. Ah, mamãe, não tô brincando mais, né? Ah, mamãe vai dar porque você não brinca mais. Tudo bem, mamãe, não tem problema. O desapego é importante para criança. Mas eu não era muito. Então, que viagem. Até Barbies minhas, Ken, carro da Barbie, McDonald's de 1980 e bolinha... O Rurik herdou meus também. Então, ele tem brinquedos desde o Leon, que tem 11, até o Raoni, que é Mas ele não brinca com tudo, né? Vamos combinar, Andréia. Cara, ele faz umas famílias doidas lá de Homem-Aranha com Barbie, tira a cabeça delas, corta o cabelo. Ele faz uma cidade lá no meu tapete. Mas você faz a limpa, assim, com uma certa frequência dos brinquedos também? Não, né? Cara, dos brinquedos menos, sabe? Eu tenho uma pena de brinquedo, eu tenho umas afeições pelos brinquedos, porque parece que eu lembro das infâncias dos meninos. Sim. Eu faço limpa sim. De brinquedo, mas menos. Ou eu sou mais desapegada. Agora, vamos lá, falar sobre a questão da energia, que a gente estava falando. Quanto a energia influencia na nossa casa? Eu sempre falo o seguinte, não sei se você vai concordar com isso. Você praticar o desapego, você praticar a organização na sua casa, faz com que a energia circule melhor dentro do ambiente, dentro da sua casa. Eu sempre falo isso e é a mais pura verdade. Como é que você enxerga essa questão da energia? Quando a sua casa está bagunçada, quando você acabou de falar, poxa, quando eu organizo, eu fico com uma outra vibe, eu fico de uma outra forma. O que você acha sobre a questão da energia e a organização?
Cara, eu acho que é uma relação, assim, muitíssimo direta, né? Caminham juntas, né? Super. É. Não é uma delícia você chegar numa casa que acabou de ser faxinada, que acabou de ser organizada? Limpa, cheirosa, organizada. É a melhor sensação do mundo. Se você tá de mau humor, Você fica de bom você humor. fica até de bom humor. Pô, uma caminha recém-feita com Nossa. aquela roupinha com cheirinho de lavada, não tem coisa melhor. Cara, então, assim como até na yoga, né? Eu gosto a yoga cuida dos pontos de energia, né? Dos principais, que são os chakras e tal. A casa, para mim, é um organismo também, um organismo vivo, Sim. porque tem aquela família, aquelas pessoas que circulam ali, as energias todas fluem ali. E quando você tem, como eu tenho no meu armário, eu tenho noção disso e quero melhorar. Estou em processo, já conheço o meu defeito, estou em processo de melhora. Tem gente pior que não reconhece. Eu estou no meio do caminho. Não, estou brincando, mas assim, quando você tem coisas acumuladas, atravancadas, quebradas, que você não usa, você cria bloqueios de energia. Da mesma maneira que um corpo adoece quando esses chakras de energia estão bloqueados, né? Você acaba adoecendo nos corpos sutis e emocionais e energéticos até que isso vire uma doença mesmo no corpo físico. Eu acredito que aconteça a mesma coisa com a nossa casa. Não só as mensagens que a gente manda para o cérebro quando a gente vê coisa velha, quando a gente vê coisa quebrada. A gente manda mensagens de escassez, de não conseguir conquistar novas coisas. As coisas o tempo todo são arquétipos, né? Estão dando mensagens pra gente. Você pode ver. Outro dia eu estava ouvindo um vídeo super de mecânica quântica, bem mais aprofundado, assim, meio doido sobre isso. Falando das estantes das casas de ricos, milionários, e das estantes de casas de pessoas muito mais pobres, como tem quinquilharias e mensagens que você nem sabe que está recebendo, mas mais escassas. E quando você vê uma casa próspera, como ela é limpa, como ela é minimalista, como ela é fluida, como ela está com tudo novo. Então, você fica o tempo todo mandando mensagens para o seu cérebro. A energia precisa fluir. E acumular, coisa quebrada, coisa que você não usa, vai trancando a energia, adoecendo a casa, como o nosso corpo adoece também. E tem a questão também de acumular, tá? Isso também acaba influenciando. Porque eu tô falando isso porque você falou que você acumula a questão dos brinquedos, que você tem aquele apego emocional. Isso também acaba influenciando. Não, mas total. Eu tenho noção. Foi o que eu te falei. Eu sou uma enganadora, assim, porque eu tenho noção total. Eu sei que eu tenho que melhorar e muito. Mas também eu cuido para ficar, tipo, meio aqui, meio lá, né? Umas coisas eu sei que eu tenho um apego desnecessário, que eu não podia mais guardar aquelas Barbies de 40 anos atrás. Mas, assim, outras coisas eu até boto muito para girar, sabe? Porque eu sei disso, que é uma coisa que a gente não usa há um ano, a gente não vai usar mais. Eu costumo dizer que 1 ano é um tempo limite assim suficiente para você saber se aquilo que você tem realmente é importante para você ou não. É 1 ano que é o tempo que a gente estipula. Mas também tem aquilo. Tem apego emocional em relação a determinados objetos, em relação a determinadas coisas. Eu também tenho apego emocional a algumas coisas. Isso é super normal, é importante, faz parte. A gente tem que ter mesmo uma recordação, sei lá, de alguém muito importante que passou pela nossa vida. Sim. Só que você não precisa guardar tudo que você tem de apego emocional. Eu, por exemplo, eu tenho uma caixa na minha casa, onde dentro dessa caixa tem ali a cartinha, um objeto, alguma coisa, e ela fica ali. Só que tem pessoas que não conseguem praticar esse desapego, por isso que é tão importante. E isso acaba influenciando demais na nossa energia, foi o que você falou. Às vezes, a gente chega em casa estressado, com problema, porque todo mundo tem problema. Assim, sempre acontece alguma coisa na nossa vida, isso faz parte. Sim. E quando a gente chega na nossa casa e tal, foi o que você falou, aquela cama arrumada, cheirosa, sem roupa no chão, no banheiro, o seu humor, a sua energia muda completamente. Sim, total. Não, total. Eu tenho essa caixa também. Mas é porque eu tenho algumas caixas. Mas eu não sou tão acumuladora assim, não, Cami. Eu acho que realmente eu acumulo algumas coisas pontuais. Foto velha, uma boneca ou outra. Foto uma coisa... velha. Quem nunca, né? Aquelas fotos de adolescente. Eu guardo cartinha de alguém, sabe? Agora, agendas eu joguei fora, porque eu tinha aqueles milhões de agendas que na minha época a gente tinha aquelas agendas com o ingresso do show que você foi, com a bala que você comeu, que a tua melhor amiga... Aquilo ali eu joguei fora. Mas as fotos eu guardei. Então, eu tenho caixas de fotos, algumas bonecas, itens que sei lá, que foram da minha avó, que foram do meu avô. Isso aí, isso eu acho super... Não é considerado acumular, né? Mas, assim... Mas a Barbie que o Rurik brinca... acumular. Mas, cara, elas têm até nome. Tem a história da família delas. Eu tenho pena.
E ele brinca... Mas eu vou Ele brinca, ele faz ali, ele bota a Mulher Maravilha, vira amiga da Barbie, anda com o Homem-Aranha, com outro bicho lá muito doido. Ele faz uma comunidade, aí um mata o outro. Ele viaja. E eu fico pensando aqui, Andréia, eu sou mãe de um filho. Trabalho também, cuido de mim, cuido da casa, né? Tenho as funções. Cara, você é mãe de 4. Eu fico me perguntando como que você consegue dar conta. Cara, fala, desculpa. Não, imagina, mãe de 4 filhos, mãe de pet, cachorro, gato, esposa, e ainda tem que cuidar de você, porque a gente tem que cuidar da gente também, né? A gente não pode se abandonar. Sim. Cara, eu fico pensando, como que você consegue? Com um filho já é difícil. Sabe que eu falo complexo. Uma coisa muito doida? Que as pessoas me olham meio torto, mas quem tem muito filho, algumas pessoas concordam comigo. Sabe que eu acho que dá menos trabalho você ter mais filhos do que um só? Você acha? Eu acho, porque assim, eles viram meio que uma comunidade, um time. Às vezes até contra você. Tipo, eles estão brigando, meus filhos se dão muito bem. Apesar das idades diversas. Os 2 mais velhos têm idade muito próxima, têm 1 ano e 1 mês de diferença. Eles se dão muito, muito bem. Eles, às vezes, raríssimo, mas às vezes eles brigam por causa da vez do videogame, por causa da vez no futebol, sei lá, alguma coisa assim. Quando eu chego para interceder na briga, eles se resolvem e se voltam contra mim. Não, tá tudo certo, você quer resolver aqui. Então, eles são um time, eles se olham, eles se intertêm, né? Assim, tem o que fazer. E eu vejo muitas amigas que têm uma, que ficam, às vezes, sem saber que a criança ou o adolescente fica ocioso, que não sabe o que vai fazer com a criança, aí fica culpada no fim de semana porque tem que sempre fazer uma programação, sabe? Eu acho que em algumas coisas, lógico, que são 4 armários, 4 rotinas escolares. Em outras coisas não tem como dizer isso, mas eu digo assim, de dar atenção, de acompanhar a vida. Às vezes eu acho que ter mais filhos... Eu digo pela essa questão do tempo. Você administrar o seu tempo para conseguir dar conta de tudo isso. Eu fico imaginando também, né, a casa. Porque você não consegue estar dentro da sua casa full time 24 horas. Não. Tem as suas coisas para fazer, tem o seu trabalho, tem a sua atividade física, que é importante, né, que você tem que fazer, cuidar de você. Como é que você administra a sua casa? Cara... É isso que eu tô falando, a bagunça, o caos, né? Porque foi o que você falou, são homens, são adolescentes, eles ainda não estão naquela fase de ter essa consciência, arrumar minha cama, arrumar minha mochila, tirar a roupa do chão... Cara, eu não sou mãe de menina. Conversando com algumas amigas que são mães de menina, não sou mãe de menina. Se eu fosse mãe de menina, eu ia amar. Apesar de que eu amo homem. Mas até gosto mais de menino. Nasci pra ser mãe de menino. Mas lógico que se eu tivesse uma filha, eu ia amar. Mas assim, eu não sou mãe de menina. Mas eu digo que menino é muito fácil. Pelo menos os meus. Eu tenho uma experiência, assim, deles serem muito fáceis de lidar, de relacionamento, sabe? Eu acho que menina deve ser, lógico que eu não posso generalizar, né? Mas me dá a impressão de que é mais complicado. Mulher. Homens são... Agora... São muito bagunceiros, cara. Tênis. Tem os tênis que eu falo, vou jogar no lixo, bota isso fora de casa, porque é um chulé. E é mochila, toda cheia... Apesar de que a minha mochila era assim também, eu sou menina, mas assim, é mochila, é a cama. O cobertor nunca tá em cima da cama, tá no chão, tá em cima da televisão. É um negócio assim muito doido, que eu falo, gente, não é possível. Então, os meninos, eu acho que eles têm a personalidade, de uma maneira geral, mais fácil de lidar, mas em compensação, a bagunça. Eu conheço meninas que são muito mais bagunceiras do que menino, tá? Eu era, mas assim, eu acho Mas de uma forma geral... De uma forma geral, como eu falei, não generalizando, porque a gente não pode generalizar nada, mas assim, eu acho que as meninas devem ser tem mais questões, até numa idade ali pré-menstrual, né? Tem mais questões hormonais mesmo, Enfim, eu acho que as meninas devem ser mais difíceis. Eu era muito mais difícil do que meus 4 filhos juntos. Os meninos, eles parecem mais... infantis, assim, mais bem resolvidos, demoram mais a amadurecer, querem saber de jogar bola, eles são muito tranquilos. Só que a bagunça, meu irmão, vou te contar, eu piro, é difícil. E seu marido, como é que é? Ele é uma pessoa organizada? Vocês têm brigas, assim, por conta de bagunça? Cara, hoje em dia, não. A gente se ajustou ali, né? Tudo é ajuste na vida. Mas, quando a gente casou, que não foi uma coisa muito esperada, não. A gente casar, tá? Assim, pra quem não me conhece, não sabe da minha vida... Quando eu casei com o Antônio, eu já tinha 3 filhos. Olha isso, gente. E ele não tinha nenhum. Quando ela conheceu o Antônio, ela já tinha 3 filhos. Tinha 3 filhos, 2 gatos e 2 cachorros. E ele, assim, morava praticamente um flat. E não tinha nenhuma planta, nenhum ser vivo.
Então, tipo assim, a faxina da casa dele era aquela faxina de condomínio, que é 1, 2 na semana. No máximo, e tá ótimo. Cara, ele nem parava em casa, trabalhava o dia inteiro, comia fora. Então, assim, a casa dele era plena, com uma faxina 2 na semana. Acho que nem 2, 1. Bom, e a minha casa era o caos arrumado, que eu também não gosto de casa bagunçada, não. É isso que eu tô te falando, eu fico ali no meio termo. Você convivia bem dentro da sua bagunça ali, né? Eu não gosto de bagunça visual. Esse é o meu problema com o meu armário. Eu não consigo... você pega tudo e joga ali dentro. Porque assim, eu não consigo... Eu trabalho muito com roteiro, eu trabalho muito em casa no computador, né? Com roteiro, com criação. Eu não consigo ligar o computador para trabalhar, nem se os brinquedos do Rurik estiverem espalhados. Os brinquedos têm que estar pelo menos no baú. Porque é isso que eu tô te falando. A confusão mental, visual. Eu acredito cegamente que o lado de fora, o externo, a nossa casa, o nosso armário, a nossa sala, enfim, o seu local de trabalho, é um reflexo de dentro de você. Então, aquele monte de informação que a bagunça fica me passando, eu não consigo trabalhar. Desculpa te cortar, quem trabalha muito de home office em casa começou a se preocupar mais com essa questão da bagunça visual, tá? Foi o que você falou. Você pega tudo e joga dentro do armário. Visualmente, aquela bagunça ela não está mais ali. Ela existe dentro do seu armário, mas ela não está ali no seu campo de visão. Aquilo não se resolveu, mas não está me incomodando naquele momento. Exatamente. Porque senão eu não consigo trabalhar. Quem trabalha fora, que fica o dia inteiro fora de casa, não tem essa percepção. Então, deixa a roupa espalhada no chão, deixa a toalha molhada em cima da cama e tá tudo certo. Eu não consigo também não, tá? Eu mesmo que eu saia cedo para uma gravação, para fazer um trabalho, esteja num período que eu trabalho muito com produção de evento social, cultural também, assim. Então, às vezes, eu fico num período realmente trabalhando mais fora. Mas, assim, eu não consigo sair de manhã para trabalhar se a minha cama não tiver... Cara, eu não consigo sair... Você arruma a sua cama de manhã? Todos os dias. Não, porque... Eu também. Mas tem gente que fala assim, pra que eu vou arrumar se eu vou bagunçar? Todos os dias. Você perguntou do meu marido, eu ia falar mal dele, agora eu vou falar. Desculpa, Não, fala. Eu vou falar porque eu lembrei da cama, porque eu falo, não é possível com um ser humano, bagunce a cama, não, mas eu vou chegar lá. Aí, o que aconteceu? Ele era esse cara, né, todo certinho, sem planta, sem nenhum ser vivo dentro de casa, nem mas ele. com a casa organizada. Organizadíssimo. Tá bom. Organizadíssimo. E eu tinha aquela rotina viva, que eu costumo dizer, uma casa com crianças, com cachorros e com gatos, é uma casa viva. Sim. Mas eu sempre tive, assim... E plantas. E eu tinha, assim, ajudante, né? Não tinha todo dia. Às vezes tinha todo dia, dependia mais do meu trabalho. Às vezes não tinha todo dia, mas eu tava sempre arrumando. Alguém tava sempre arrumando. Eu nunca gostei de casa assumidamente bagunçada. Minha bagunça é disfarçada. Então, minha casa eu achava bagunçada, arrumada também. Tanto quanto a dele. Só que é diferente, porque você suja a louça o tempo todo. Você tem que limpar a cozinha o tempo todo. Você, né? Então, é casa viva, como eu falei. Então, quando a gente casou, né, que foi uma coisa que a gente não esperava, eu nem queria mais casar. E acho que eu não queria num lugar tão de não querer mesmo, que aí acabei casando, né? É sempre assim. É sempre assim, quando a gente não quer uma coisa, acaba acontecendo. Não queria, gente. Eu falava para as minhas amigas, assim, quando eu tava numa fase tão boa. Ter filho, então, né? Não, ter filho, se a Andréia de 2024, 2023 chegasse para a Andréia de 2028 e falasse, você vai ter outro filho, ela falou, nunca. Jamais. Jamais, eu não acreditaria nisso no passado. Mas coisas mudam a gente. Sim. Bom, então eu tava numa vibe, assim, muito feliz na minha vida, me sentindo bem com o meu corpo, bem com o meu trabalho, organizada. Tinha uma babá, uma ajudante na época, porque eu tava trabalhando até numa emissora de televisão. Então, assim, eu tava mais ocupada, tava trabalhando mais fora. Sabe quando você tá malhando num lugar que você gosta, ok, com o seu corpo, se sentindo gata. Tudo perfeito. Cara, não dava, não tinha lugar pra namoro. Aí aparece exatamente aquela pessoa que tem tudo a ver, porque você tá tão numa vibe tranquila, que aí você acaba se conectando. Sim. E aí foi inevitável a gente namorar e casar, né? A gente namorou, se apaixonou, casou. Como o Antônio não tinha filhos, eu acabei depois deixando o Rurik vir. Mas o ponto não era esse. O ponto foi quando a gente juntou as casas, que aí deu porque ele, imagina, um cara choque. solteiro, sozinho, que não tinha nem planta em casa, se viu numa casa com 3 filhos, planta, cachorro, gato. Não, cachorro subindo no sofá que era dele, comendo almofada. Então, assim, ele ficou assim. Quando a gente foi morar junto, de fato, a gente brigava muito por causa da bagunça dos meninos. Que ele falava, a parede, encostou o pé na parede, a parede tá preta. Ou não sei o quê, porque a louça não sei o que lá. Vocês brigavam muito por conta disso? Muito. Até porque eu também achava que ele era... Eu falava, você tá reclamando da bagunça deles, mas eu odeio usar o seu... Cara, eu preciso falar isso. Meu sonho de consumo é ter um banheiro pra mim e um banheiro pra ele, porque eu não gosto de dividir banheiro com homem. Porque fica aquele pelo ali. Eu tenho pavor. Concordo com você. Eu tenho pânico. Então eu falava, você é hipócrita, que você tá reclamando das crianças, mas você não faz a sua cama.
Eu faço a cama, arrumo o quarto. Aí ele deita, sei lá, às vezes um dia, porque ele trabalha pra caramba, mas às vezes um dia que ele tá em casa, vai deitar depois do almoço, já bagunça o quarto inteiro. Toda. A cama e aquele sapato que veio da rua em cima do tapete do meu quarto. Fala, sapato não entra no meu quarto. Então, assim, ele reclamava da bagunça dos meninos, mas ele tem a bagunça dele que me Tinha incomoda coisas também. que ele fazia que também te incomodava. E aí vocês foram ajustando com o tempo. Acho que a mágica vai acontecendo. Quando você tem boa vontade, né? Não, quando você quer que dê certo. Isso, boa vontade, quando você gosta, né? E eu acho que tanto ele foi se acostumando, foi natural também, né? Porque tanto ele foi se acostumando com a família, gostando daquilo, né? E aí veio o Rurik. E o Rurik é muito mascotinho da casa. Então, ele é a paixão dos irmãos também, do pai e dos irmãos. Quando ele se tornou pai, ele entendeu, assim, essa questão da bagunça? Entendeu. Ele ficou mais então, tranquilo? eu não sei qual foi o momento que a gente parou de brigar por causa de bagunça. Até porque a gente não brigava... É engraçado, né, relacionamento a dois. Porque, assim, a gente não brigava porque ele era organizado e eu bagunceira. Ele vai ouvir isso, vai me desmentir, mas eu que tô falando a verdade. A gente não brigava porque ele era arrumado e eu bagunceira. A gente brigava porque eram tipos de bagunças diferentes. Ele era mais organizado, óbvio, era sozinho. E eu tinha uma rotina muito mais viva, muito mais louça, muito mais coisa. Mas tem coisas que eu faço questão que estejam arrumadas como a cama ou a pia limpa. Eu não quero pasta de dente respingada no espelho do banheiro. Brigo com ele pra caramba por causa disso. Então, eram bagunças diferentes. Mas eu acho que a gente tanto foi se acostumando, né, com o jeito um do outro... Como aí veio o Rurik, aí vai se encantando, aí vai se integrando a família. Hoje em dia a gente não briga mais por causa de organização. Mas ele cedeu em algumas coisas? Cedeu. Eu acho que ele parou até de reparar tanto. Tem um olhar mais crítico, né? Ele ficava de cri-cri, né? Implicando com a parede, não sei o quê. Eu também passei a limpar mais a parede, sabe assim? Tipo, eu mudei e ele mudou também. Aí virou o casamento perfeito. Mas o banheiro continua não sendo perfeito. Eu continuo reclamando e que era um banheiro só pra mim. Aí, Antônio, fica a dica. Fica a dica. Era um banheiro só pra mim. Porque continua com o respingo, o cabelo. Eu falo, o que você fez aqui nessa pia? Eu não gosto. E essa questão de limpeza energética, você faz isso na sua casa? Como é que... Faço de uma forma intuitiva, assim. Tem gente que tem várias técnicas. Sim. O que você faz? Cara, eu acendo sempre... Eu acho assim, as primeiras coisas que a gente falou, de jogar fora coisa quebrada, coisa entulhada, pelo menos que esteja no campo visual. Manchada, quebrada, rachada, tudo isso a gente não tem que ter em casa, justamente pela questão da energia, que é péssimo. E até uma programação neurolinguística mesmo, as mensagens que a gente manda pro cérebro, isso que eu te falei. Não é nem que eu consiga me desfazer de todas, mas elas saem do meu campo de visão. Mas, assim, me perdi na sua pergunta. A limpeza energética. Tá. Eu já fiz alguns banhos na casa, assim. Mas agora nem sei te dar receita de algum, porque de vez em quando... Eu sou aquela pessoa meio ecumênica, Mas você assim. é aquela pessoa que acende incenso na casa? Todo dia. Eu também. Eu acho que isso também traz uma energia muito boa e positiva para o espaço, além da organização. Cara, eu frequento uma casa espírita, kardecista, assim, bem... Não tenho uma religião... Gosto de coisas de diversas religiões, mas, assim, frequento esse lugar, que é um lugar bem agregador, assim, que pessoas de outras religiões também vão e tal. E eles me ensinaram lá para que eu lesse o Evangelho segundo o Espiritismo na minha casa uma vez por dia. Então, eu costumo abrir numa página aleatória. Ou até um outro livro, que às vezes não tem nada a ver, de Pak Chopra. Sabe? Mas eu pego um livro que vai ter uma mensagem, Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Eu pego alguns livros que eu tenho nesse lugar, assim, energético, espiritual. Abro e leio em voz alta. Porque eu acredito que eu vou estar atraindo energias, até porque lá na minha casa as pessoas bebem, né? Bebem vinho, eventualmente, amigos e tal. Então, eu acredito que essa energia também, né, do álcool e coisas que a gente traz da rua, às vezes pessoas que entram na nossa casa que trazem energias da rua, uma maneira da gente dar uma limpada é você ler coisas positivas e acender incenso. Eu, às vezes, compro algumas plantas específicas, que agora eu não vou lembrar de alguma, mas se eu lembrar eu te falo, que também fazem uma limpeza energética. Eu já fiz uma lavagem no chão da minha casa. Isso é muito de vez em quando, mas, por exemplo, às vezes, início do ano, jogar uma água com sal grosso na casa. Anil também é bom você lavar com anil, o chão na casa. Eu gosto de... Tem... Coloco muito, de vez em quando eu lembro disso. Eu coloco sons em frequências altas, frequência da alegria, frequência da prosperidade, que são sons da natureza, fica canto de pássaro, tudo isso purifica a casa, né? Sim. Eu gosto. Mas no dia a dia, você pensa em, não vou arrumar aquela gaveta ali no meu armário. Você tira algum tempinho
do seu dia, no dia a dia, para estar organizando, ou pelo menos tentando organizar, algum cômodo, algum espaço? Sim, Você tem essa preocupação? Sempre. Ou não? Mas é por isso que eu tô te falando que eu preciso de você na minha casa, da minha casa na minha vida. Por isso que eu tô falando que eu preciso de você, porque eu tiro sempre. Eu não acho justo como está a minha casa com o tanto que eu faço. Às vezes, uma gaveta, Cami, às vezes eu penso, cara, a gaveta da minha mesinha de canto tá com pilha velha, bula de remédio, caneta que não funciona, um pedaço de um brinquedo que às vezes você vai botando de noite. Aquilo me irrita profundamente. Aí eu vou, pego um saco de lixo, abro a gaveta, jogo tudo fora. Aí no outro dia que eu vou guardar a roupa, cara, roupa lá em casa todo dia, sobe roupa pra guardar. Eu guardo. Aí no dia também seguinte, 4 filhos. marido, roupa de cama, Marido, não sei o que, parará. exatamente. Todo dia, a roupa é infinita, nunca acaba. Eu guardo, fico, toda feliz. Daqui a pouco sobe mais roupa. Eu falo, gente, não é possível. Toda vez que eu vou guardar roupa, toda vez, eu te juro, eu pego alguma coisa e dou, eu pego alguma coisa e separo, ou eu pego uma parte do armário, já que não dá tempo de pegar tudo, arrumo aquela parte do armário. Então, eu não acho justo da onde sai tanta coisa. É porque, na verdade, o que acontece? Não adianta a gente querer organizar. Hoje eu quero organizar o meu armário. Pegar seu armário todo, colocar em cima da cama e querer fazer tudo num dia só. Você não vai conseguir. É chato. Você vai ficar de saco cheio e você vai largar o processo no meio. Então, vai dormir por cima das roupas na cama. É chato. Você, eu vou pegar um sábado todo para organizar meu armário. Não faça isso. Todo dia você precisa fazer. Vou pegar uma gaveta hoje, vou pegar um espaço desse armário para organizar. Por isso que eu estou falando. Essa manutenção, ela tem que acontecer diariamente. Por isso que eu te perguntei. Você faz 15 minutinhos do seu dia. 15 minutinhos. Se você faz isso, pelo menos se você tem tempo, né? Porque 4 filhos. Cara, eu faço, Cami, eu faço na geladeira. Eu faço na geladeira. Às vezes eu falo, eu vou jogar... Porque às vezes tem lá no fundo da geladeira um pote com biscoito que vai virar uma... Olha que eu arrumo, eu peço pra minha ajudante arrumar. Mas eu falo, a geladeira. Hoje eu vou arrumar as prateleiras da geladeira. Aí arrumo. Dou aquela limpada. Às vezes eu vou na gaveta da mesinha. Pra não dizer do armário só, né? Às vezes eu vou na gaveta de remédios. Eu também procuro fazer muito isso. Eu gosto de pesquisar aonde a gente deve deixar... Eu não vou saber de cabeça te dizer, porque eu não tenho formação nisso. Só sou uma simpatizante do assunto. Mas eu gosto de pesquisar isso. Aonde você pode ter remédio, que não pode ser no banheiro, eu não sabia. Não, porque o que acontece? Nem perfume a gente deve armazenar dentro do banheiro. Porque a gente trabalha com... oscila a temperatura. A gente toma banho, tem água quente, água fria. Então, isso acaba interferindo na qualidade do perfume. Não sabia disso. Exatamente. Então, perfume não é bom a gente colocar dentro do banheiro. Remédio. Mas então onde é que eu organizo? Pega uma caixinha, um cestinho e concentra todos os remédios da sua casa ali, né? Você pode colocar dentro do seu armário, você pode colocar num armário, enfim, onde você quiser da casa. Mas sabia que você não pode ficar vendo também? Isso eu li sobre energia. Você não pode ficar vendo remédio, porque isso faz a sua mente te adoecer mais vezes. Então, você tem que colocar numa caixa fechada e botar numa dispensa. Bota numa dispensa, nunca, não vou falar nunca diga nunca, mas às vezes a pessoa fala, eu não tenho um local para armazenar, eu só tenho banheiro. Ok, tudo bem, não tem jeito. Mas o ideal é não estar armazenando dentro do banheiro, perfume também. Vou tirar meus perfumes, até porque eu gosto deles. Não, e agora eu parei de economizar perfume, porque eu tinha essa coisa também. Eu ficava assim, esse perfume é o meu perfume favorito. Strong Me, do Paco Rabanne, eu amo. Todo mundo diz que é edição ilimitada, realmente eu não achei mais pra comprar. Aí eu fico assim, não uso, né? Tenho alguns, aí eu falo, não, cara, isso é escassez. Eu tenho que usar, porque ele vai vir mais dele pra minha vida. Eu não vou ficar guardando um negócio e não usando. Quantos remédios eu joguei fora porque eu não usava, sabe? Cosméticos. Isso acontece também. Primeiro, a questão da quantidade que a gente compra, né? Às vezes... cremes, tá na promoção, tá num preço imperdível, vou comprar porque daqui a pouco aumenta. E a gente acaba comprando comida, alimentos também, a gente faz isso quando vai no mercado. Eu faço muito com alimento. Então, e o que acontece? Você não vai conseguir, muitas vezes, você não dá conta de consumir, de utilizar aquilo ali tudo. E o que acontece? Vence, estraga, você tem que jogar fora. E eu já falei isso aqui algumas vezes, a dor no coração. Dá dor. Que me causa de jogar a comida fora. Cara, mas você sabe que eu sou uma pessoa Entendeu? bem esperta com comida, assim, de já saber meio que a quantidade que eu uso. Lógico que estraga coisa também na minha geladeira, né? Não sou a super mulher, mas assim, eu até consigo fazer umas receitas com a banana que tá passando, sabe? Assim, aproveitar. Sim, quando tá... Não, mas quando já passou. Quando você abre, vê um vencimento que já venceu há 6, 7 meses, ou um alimento que tá na geladeira também que você esqueceu e já tá tudo mofado, que você tem que jogar fora, não tem jeito. Mas o que eu queria falar com você é o seguinte, você falou essa questão de você...
não ficar usando, ficar guardando a questão da escassez. Isso acontece muito, vou dar um exemplo bobo, que eu não sei se isso acontece com você. Louça, copo, taças. Eu não vou usar esse jogo de louça aqui porque é só para ocasiões especiais. Essa taça é só para convidado. Gente, pelo amor de Deus. Eu nós odeio somos especiais. isso. Brigo com meu marido por causa disso sempre. Ele tem uns 1 milhão de pratos que foram da avó dele. E que ocupam o meu móvel da cozinha inteiro e pratos que a gente não usa. Eu falo, Antônio, ou a gente bota esses pratos no uso, ou eu vou doar. Não, são os pratos da minha avó. Eu falo, cara, mas eles ocupam... Eu vou precisar de outro armário da cozinha. Porque são muitos. Eu não sei quantos pratos tem, ele tem uns 40, pelo menos. Então, assim, a maior prateleira está com aquele jogo de pratos. E a gente não usa esses pratos. Que é ocasião especial melhor do que você fazer um jantar para sua família? Que é uma pessoa mais especial do que você? Exatamente. Gente, eu amo. Isso é super fácil. Eu não economizo louça, não. Eu amo botar uma mesa de chá, de café da tarde linda para mim. É difícil isso acontecer, porque normalmente eu boto para todo mundo. Mas, assim, quando eu tô sozinha, trabalhando lá, tô no computador e tal... A comida fica até mais gostosa. Cara... O chá fica até mais gostoso, o café. Tem um outro sabor. Claro! Tem um você outro se sabor. cuidar com amor é outra... Isso aí eu super sou dessas. Eu gosto de louça bonita, eu gosto de louça nova. Não é bonita, sofisticada, não. Sofisticada também, mas às vezes umas coisas bem práticas, são bem lindas. E eu amo e eu gosto de botar pra mim e eu me sinto merecedora. Se tá dentro da nossa casa é porque a gente gostou, tá ali, né? E então vamos usar a nossa louça, a nossa taça maravilhosa de cristal, que não importa pra você, pra sua família, e não ficar esperando ocasiões especiais. Né? Eu não penso assim. Agora, eu queria que você falasse pra gente... Tô até com medo. Não. Fugir um pouquinho do assunto de organização da sua banda. Minha banda. Peyote. Banda é maravilhosa. Primeiro, quero que você explique um nome, o porquê desse nome, fala. Cara, pior que o nome não tem um propósito muito profundo, não. Porque esse nome, quando a gente escolheu, eu tinha 17 anos. Porque, assim, essa banda, ela foi uma banda que eu tive adolescente. E que, por coisas... Você que montou, você que foi a idealizadora da banda. Mais ou menos. Eu e a galera, né? Que na época era uma outra formação. A baixista e a guitarrista, Isabela e Adriana. Beijo, amanhã a gente tem show, inclusive. Tô com elas amanhã. As duas são dessa época. A Adriana entrou um pouco depois. A gente chegou a ter o Raul, um baterista antes. Mas ela vem desde essa época, tá com a gente. Mas era outro baterista e a gente tinha outro guitarrista também. Hoje nós nós éramos 5, Alessandro, Eurico, Isabela, Adriana e eu. E hoje, 22 anos depois, banda só de mulheres. Andréia, Isabela na guitarra, maravilhoso. Isabela na guitarra, Adriana no baixo e Letícia na bateria. Bom, então, aí como essa banda era uma banda daquela época, a gente botou esse nome, cara, era meio bicho grilo, assim, meio que legal. Peyote era um chá. Tinha um negócio de um índio, que eu gostava, um índio meio country, assim. E a Isabela foi, na época, a gente tinha acabado de se conhecer, pro deserto do Atacama e tal. E tinha o Cactus Peyote. E a gente achou um nome forte e botou o nome. Não é um nome que hoje eu acho que tem a ver com o som, mas eu tenho apego a ele, a sonoridade dele. Amo. Mas não pelo significado em si. Porque é um nome que agora já tem também uma referência, um apego emocional. E aí eu amo a sonoridade, mas não é muito pelo significado, essa coisa de cactus, peyote. Nunca tomei peyote, também não vou. Mas, assim, eu amo o nome. O nome. E a minha banda voltou com tudo, porque tipo, teve isso, né? Eu casei, aí separei, aí tive filho e outras pessoas também. Isabela... 4 filhos, né? 4 filhos. Mas, 4 filhos. Mas, assim, no início, né? Quando eu tive os 2 meninos, assim, aí larguei banda, aí me sentia culpada. A própria família, às vezes, fala, porque você tem que ter um trabalho. Eu passo isso como artista, né? Que eu sou atriz. Passo isso como artista o tempo todo. Inclusive, a gente tem uma música que a gente lançou essa semana, chamada Preciso Voltar para Casa, que fala bem desse lugar. As nossas 2 músicas de trabalho atuais falam muito desse lugar. A primeira se chama O Que Você Nasceu Para Ser. E a outra, Preciso Voltar para Casa. As 2 músicas falam de você se tornar a pessoa que você é por dentro, né? De verdade. Porque aí você tem filho, aí você se separa, aí às vezes você muda de trabalho, de bairro. Aí você acaba se distanciando daquela pessoa que você sonha ser, que você era, que você foi. Porque o Peyote, nessa época, quando eu tinha 18, 19 anos, a gente teve uma estradinha, assim. A gente fez bastante show, a gente gravou. A banda existe, desculpa, há quantos anos? A banda parou, né? E voltou. Sim, mas a banda existe, assim, no total, uns 22 anos. 22 anos, caramba. Foi no ano 2000. Vai quase 24.
Mas aí tinha isso, eu não tinha coragem de ser a pessoa que eu nasci para ser, sabe? Eu tinha vergonha, eu ouvia muito a opinião dos outros. Aí meu primeiro marido, que também era músico, que era compositor, inclusive até hoje é meu parceiro de trabalho, compositor de algumas músicas que eu toco. Mas aí falava, não, isso aí você tem que ter vergonha de cantar isso. Ah, você não pode falar mais ciúme, né? E eu insegura ia na onda. Podando você. Podando, porque ele tinha banda, eu até cheguei a tocar um tempo na banda dele, mas isso é outra história. Mas assim, ele tinha banda, mas aí eu não podia vestir assim, eu não podia cantar isso, eu não podia cantar aquilo, eu não podia... Aí você teve filho, aí você precisou trabalhar para sustentar seu filho. Aí, às vezes, a sua própria mãe ou a sua sogra ou a sua avó fala, não, mas aí você não pode tocar, porque você agora é mãe, você tem que cuidar. Aí você vai se podando, né, pra... Nossa, minha música fala super disso. Pra cumprir as expectativas dos outros. E, no final das contas, você não ganha prêmio nenhum com isso, mesmo que você consiga. Não sei se eu consegui, não. Atender as expectativas dos outros. Não sei se eu consegui, mas eu tentei. Deixei de fazer muita coisa que meu coração pedia. Aí um dia, Camila, eu percebi, deixei de fazer para agradar os outros. Não sei se eu agradei, ou seja, não sei se deu certo. Mas aí passou tanta coisa, aconteceu. Aí separei, aí casei de novo. Aí bati tanta cabeça em trabalhos que não me representavam, que não eram a minha persona que eu queria ser. Me olhava no espelho, não era aquilo. E aí eu via outras mulheres atuando e cantando e compondo, e meu olho brilhava. Eu falava, cara, sabe? É isso que eu quero, né? Eu ficava, meu Deus, que foda que essa mulher fez isso. Porque aquilo estava dentro de mim desde sempre. Aí eu falei, cara... Estava adormecido. As pessoas estão dando opinião na minha vida e julgando. Mas se eu estivesse fazendo o que eu amo, iam estar dando opinião e julgando do mesmo jeito. Elas estão preocupadas com os próprios egos, Sim. não é comigo. Sim. E aí, cara, eu me libertei. E aí eu falo, às vezes até... brigava com meu marido, alguma coisa assim. Hoje em dia, né, o Antônio, que a gente se dá super bem, mas assim, algumas vezes brigava por causa de alguma escolha minha. Eu falava, cara, agora eu sou a Andréia que eu nasci para ser, que eu gosto de ser. E ninguém segura essa pessoa. Quando você se encontra, a tua autoestima, foi o que eu te falei. Às vezes eu sinto que eu tô muito a Andréia dona de casa, que eu tenho prazer em ser também, gosto de cozinhar para os meus filhos, gosto de arrumar a casa para os meus filhos, gosto de acompanhar as rotinas escolares deles. Amo mães de escolas deles, sou amiga de várias, amo, beijo para todas. Mas às vezes eu sinto que eu tô muito ali na Andréia dona de casa, aquela Andréia artista, roqueira e que quer escrever uma letra de música por dia e que quer chamar os antigos ídolos para gravar uma bateria aqui, para fazer uma participação ali. Ela grita dentro de mim, eu falo, não, peraí. Volta. Que essa aqui, cara, essa ninguém bota para baixo. Mas vamos lá, é uma banda com 4 mulheres, vocês cantam rock. Vocês conseguem imaginar essa princesa cantando rock? Cara, mas a gente tem umas músicas pesadas até com atitude, assim, bem red hot, mas é um rock eclético também. Às vezes a gente mistura um reggaezinho. Eu tô fazendo até umas loucuras musicais, porque eu tenho as influências dos meus filhos mais velhos, que ficam ouvindo trap, ficam ouvindo funk. Eu amo. Eu gosto de tudo que é E tipo eles de devem música. ser super fãs, né? São, eu não sei se tanto da música, né? Porque eles são de outra geração. Devem achar a mãe o máximo, admirar pra caramba. Pois é, mas eles ficam meio que olhando assim, eu acho que eles... Porque adolescente, às vezes, é muito envergonhado, né? Aí eles me... Hoje eu não tenho vergonha. Quando eu tinha, lá na primeira fase da banda, eu tinha vergonha de tudo. Tinha vergonha da minha letra, tinha vergonha da minha roupa, tinha vergonha de coisas que eu não tinha motivo nenhum pra ter vergonha. Mas faz parte. Hoje, quando eles me veem no palco, assim, eu sinto que eles admiram num lugar de caraca, mas você consegue? Pô, as pessoas estão batendo palma. Pô, foi maneiro. Pô, você cantou em inglês muito bem. Pô, aquela música... Sabe, assim, eu sinto que eles admiram até mais a coragem, né? A postura, do que a própria música em si. Às vezes eles acham a música meio rock demais pra eles, mas eles admiram a postura, né? Você assumir isso. Sim. Então, agora você pegou a banda mesmo, você tá focada, dedicada 100%. Tô tirando os seus focada. Projetos. Óbvio que você já falou pra mim que você tem vários projetos, né? Mas a banda conversa com os outros projetos, sabia? Sim, mas você agora tá empenhada mesmo com a banda. Tanto que você vai ter show amanhã, né? Tenho ter show amanhã em Botafogo. É. Sim, a gente tem alguns shows aí, a gente tá com uma agenda legal. Olha! A gente vai fazer em março, tem muito dia evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? Sim. Então, como a gente é uma banda de mulheres e as nossas 2 músicas atuais são mais feministas, assim, a gente tem tido alguns convites bem legais. Então, tem uma agenda aí legal. Mas tô empenhada e eu aproveito, né, como eu gosto de compor e de dirigir, de criar. E a gente tá muito sintonizada, as meninas também. Então, fica surgindo ideias novas de todos os lados. Então, eu costumo colocar... Tipo, eu tenho uma websérie policial que tá na Box Play Brasil. É isso que eu ia te falar. Falar agora do seu, que a gente tá terminando.
contar um pouquinho passa muito rápido. Falar dos seus projetos, falar amanhã vai ter show, aonde você vai estar fazendo show amanhã? Áudio Rebel em Botafogo. Áudio Rebel. Fica em Botafogo. O show, a casa abre às 19. Nosso show, se eu não me engano, é às 21 horas. 21 a banda horas. Piquenique também vai estar presente, que é uma banda que também tem vocal feminino. Vão ser 2 bandas com vocal feminino. E tem os seus projetos também que estão concorrendo aí a prêmios, né? Tem, então. Aí eu tenho a websérie policial. A gente fez a música da abertura da série. Eu tenho um projeto social voltado para o surf e para o esporte, que é uma outra coisa, mas que tem um doc que acompanha o projeto. Que eu fiz uma música para trilha. Quando a gente filmar... Foi o que você falou... A banda, ela casa muito bem com tudo que você faz, Cara, né? eu saio colocando a banda, né? Enquanto não me colocam aí na trilha da novela das 9, eu vou me colocar nos meus próprios conteúdos. Na minha série, no meu longa, no meu projeto social, eu saio colocando o peiote aí em todas as trilhas. Tá certo. É isso, a gente tem que se autoproduzir. Com certeza. É. Andréia, eu queria muito agradecer a sua presença. A gente já estava namorando, né, essa participação. Fico muito feliz de ter você aqui. Você é uma amiga muito especial. Admiro demais o seu trabalho. Obrigada. Você quer deixar um recadinho para a gente encerrar? Para as mulheres? Eu quero dizer que as mulheres sejam, sem nenhum falso clichê, que as mulheres e que as pessoas todas, não só as mulheres, não, que eu falo isso para os meus filhos, que são todos homens, sejam o que nasceram para ser. Tenham coragem de assumir essas suas identidades, aquilo que grita dentro da gente, porque o coração sabe de todas as coisas. E eu quero muito que você vá na minha casa me ajudar a organizar os meus armários. Não, já está fechado. Fechado. Já está fechadinho. Vai fazer um vídeo. Vamos filmar isso, que vai ser engraçado. Vai ser legal. Vou colocar aqui no canal também. Vai ser divertido. Já está tudo certo. Cami, obrigada. Foi um prazer e uma honra. Obrigada. Eu amei. Obrigada. Amei. Gente, estamos encerrando mais um podcast. Nosso Pós Tudo no Lugar. Obrigada pela participação de vocês, pela presença e até nosso próximo encontro. Até lá.